Bom, questão 3 aí, falando sobre simetria, bem interessante. Vamos fazer um desenho aqui, né? É legal a gente pensar de forma gráfica, que ajuda bastante o raciocínio. Então, fazendo aqui o desenho dos eixos, tá? Aí ele fala pra mim que o ponto A, ele tá nessa coordenada. Lembrando novamente, né? Primeiro x, depois y, sempre. Então, coordenada 1 em x, o 2 em y. Então, seria essa coordenada aqui, né? Show de bola? Então aqui é o ponto A. O ponto A, 1 em x, 2 em y. Na letra A, ele quer o A', que é o simétrico de A em relação ao eixo x. Ou seja, simétrico nesse eixo aqui, ó, da horizontal. O eixo x é horizontal, o y é vertical. Então, se ele quer o simétrico em relação ao eixo x, se eu fui 2 para cima, eu tenho que vir 2 para baixo. Mas seguindo na mesma linha que eu tava anteriormente. Então, ó, se o meu ponto passava aqui, ele continua nessa linha, porém 2 para baixo. Então aqui seria meu ponto A'. E aí, que coordenada seria essa? Menos 2 perdão, 1 e menos 2. Onde o menos 2 aqui é em y, tá? Então note que para eu ter a minha simetria aqui em torno do eixo x, o valor em y, então simetria, vou botar mais para cima, simetria em x, o valor de y é o oposto do ponto inicial. Então a gente pode perceber isso, né? O valor em y aqui é 2, o valor em y aqui é menos 2, o valor oposto. Então a letra A já está respondida, né? Então a letra A aí, ele está querendo, é isso aqui, né? A linha 1 menos 2. Bom, vamos para a letra B. Ele quer o simétrico em relação ao eixo y. Então, o simétrico em relação ao eixo y, ele está girando nesse sentido aqui, em torno desse eixo vertical. Então, eu vou seguir na mesma linha que eu estava aqui no eixo y, tá? Essa linha que eu acabei de fazer, ela é paralela, né, ao eixo x, e eu preciso vir um para minha esquerda também. Uma vez que eu vim um para a direita, né, aqui no ponto A normal, no A de referência. Então, há duas linhas, eu tenho que vir um para minha esquerda. Beleza? E aí, o encontro entre eles é o meu ponto A duas linhas. E esse ponto A duas linhas, ele vai ter a coordenada menos 1 e 2. Então note que agora aqui, ó, simetria em y, o valor de x é o oposto do ponto inicial. Beleza? Inicial. Isso se dá justamente pela própria simetria, né? Inicial. Tranquilo? Então aqui, letra B, o A duas linhas é menos 1 e 2. Então note que dá pra gente chegar nesses valores facilmente, né? Mas eu quero que você tenha uma noção gráfica do que está acontecendo, para na hora que bater o desespero você consegue sair do problema, né? Você tem que ficar gravando, né, essas dicas. É bom você entender o que está acontecendo. Aí depois sim a gente vai estudando e entendendo alguns padrões para poder facilitar os cálculos, né? Mas é importante saber o que está acontecendo. Letra A, que tem A três linhas, é simétrico em relação à origem.
Bom, a origem de qualquer sistema de plano cartesiano é o ponto central, tá? Então, para ele ser simétrico em relação à origem, ele tem que estar passando nessa reta aqui, né? Ó, seria uma reta de uma função linear, né? Ali passando no meio, mais ou menos assim, tá? Então teria que estar na mesma distância desse ponto central aqui para baixo, no caso, né? E é bem tranquilo fazer isso, porque uma vez que você entende que o ponto A ele tá 1 para a direita e 2 para cima, né? Falando de forma bem grosseira, então o ponto A 3 linhas, que é em relação à origem, né? A origem do sistema, ele vai estar a 1 para a esquerda e 2 para baixo. Então ele vai estar aqui, ó. Então aqui vai ser o meu ponto A 3 linhas. Beleza? Por quê? Porque ele tá com a mesma distância, ó, veja, a origem está aqui, tem uma distância aqui, né, até o ponto A, e eu tenho a mesma distância até esse ponto A3', partindo do centro, por isso que ele é simétrico em relação à origem. Então, que coordenada teria aqui, né? Menos 1 e menos 2. Aí note que, então a gente pode entender, perdão, a gente pode entender que a simetria em relação à origem, tem coordenadas opostas em x e y, tá? Que foi o que a gente encontrou aqui na letra C. Então há 3 linhas, menos 1 e menos 2. Então só lembrando, né, que quando eu falo oposto, o oposto é o mesmo valor com sinal trocado, tá? E é isso, número 3, falando sobre simetria.